Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui, regravando este devocional Outono da Vida. E explico por quê. Eu fiz anteriormente do jeito que a gente não deve fazer as coisas para Jesus, entendeu? Eu fiz muito mal feito essa gravação e uma irmã me alertou. Ela percebeu que estava mal feito e ela me alertou. E eu agradeço demais essa irmã. E o Espírito Santo falou no meu coração: olha só, que coisa feia você fez, né? Lê a palavra todo dia e na hora de dar o exemplo, deu um mau exemplo. Então, irmãos, eu peço perdão por ter feito isso. Nunca mais vou fazer isso. Se eu não tiver condições de gravar por qualquer motivo, eu vou explicar para os irmãos que não dá para gravar e não farei. Não vou colocar mais qualquer coisa só para preencher a lacuna, tá bom, irmãos? Então eu peço perdão e quero dizer que o que eu vou fazer agora é ler calmamente, citando todos os versículos bíblicos. Quem escreveu esse texto foi a irmã Bárbara Cabral. Ele escreveu para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, a Palavra de Deus. Então, como eu fiz mal feito, eu estou refazendo agora, pedindo perdão aos irmãos e já pedi perdão a Deus, tá bom? Então, vamos seguir em frente e vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos entender e colocar em prática como é importante fazer as tuas coisas de forma bem feita. Ó Pai, me perdoe e que o Senhor possa nos ensinar sobre o outono da vida, que nós possamos aprender e sermos melhores na vida cristã. Em teu nome que oramos. Amém. Irmãos, então nosso texto bíblico está em Isaías 40, versículo de 1 a 8, e fala sobre o consolo para o povo de Deus. E diz assim, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e diga que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama. Abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas. Endireitem as curvas. Tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos verão. O Senhor falou. Uma voz disse: clame. E eu perguntei: o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. Sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Amém, né? Glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Bom, então nosso texto chama-se Outono da Vida, e o versículo que a irmã Bárbara Cabral escolheu foi o 8, que diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então ela vai contando aqui, ela nasceu numa cidade diferente de onde ela está agora, que eu não sei qual é, mas ela diz que Deus, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, permitiu que ela retornasse àquela cidade onde ela nasceu, onde ele passou a infância, a juventude dela. Aí ela foi lá, visitou o bairro onde ela morou, visitou a casa, as pessoas, enfim. Era um dia de verão. E ela foi observando tudo. As árvores estavam bem verdinhas, a praia estava assim, cheia de gente. Mas ela conta que a melhor lembrança que ela tem não é do verão, era do outono. Essas são as melhores lembranças que ela tem daquela época, dos dias de outono, né? Quando as folhas de amendoeira caem, né? As folhas caem, ficam secas e vão deixando um tom marrom e tudo dourado no chão lá das ruas, das alamedas. E ela conta que tem uma brisa suave passando pelas esquinas, uivando como um lobo. Então ela lembra do vento bagunçando todo o cabelo dela e do barulho quando ela pisava nas folhas secas. Então ela diz que o outono tem muito para ensinar para a gente, que Deus sopra o vento leste na primavera,
como está lá em Oséias 3,15. Ainda que ele viceje entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secará sua nascente, e estancará sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Então ele está falando aqui do vento do Senhor subindo do deserto, né? E vai dizendo que o vento leste ele vem na primavera, as flores acabam murchando e vão dando lugar a frutos, né? Então, é um tempo que se perdem-se as flores, né? Mas se prepara o quê? Para os frutos, né? E aí o que acontece? A nossa vida também vai passando por essa estação de outono. A gente não vive só primavera, né? A gente vive outras estações. Então, ela conta aqui, a irmã Bárbara Cabral, que o outono é um momento que a gente precisa se desfazer, se desapegar de tudo aquilo que é confortável para nós, dos bens, das estabilidades. E muitas vezes precisamos nos afastar de algumas pessoas, porque isso não está edificando a nossa vida, né? Então, mesmo que isso tudo aconteça, né? Como ela teve que mudar da cidade natal dela, deixa eu acender tudo aqui. Como ela teve que mudar da cidade natal. Então, mesmo que isso aconteça, que você tenha que sair da sua zona de conforto, você tem que deixar aquele lugar, o que tem que permanecer? A fé. A fé na palavra e nas suas promessas, como está lá em 1 Pedro 1, 14 a 25. E diz assim, ó. 1 Pedro 1, 14 a 25, né? Como filhos da obediência, não nos amoldeis as paixões que tínhamos anteriormente à vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Deus, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele também tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela nossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, e a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, assim, eu li um trecho maior que eu achei importante, né? Então, vocês podem se fixar nos dois últimos versículos, o 24 e o 25, né? Então, ela diz assim que o essencial que fica é a palavra, né? Então, Deus vai nos preparando para quê? Para que a gente possa enfrentar outras coisas, que a gente possa trilhar novos rumos, coisas que muitas vezes a gente não queria, não pensava, nem imaginava que seria capaz de enfrentar. Mas o Senhor vai nos ensinando como viver novos rumos. Então, da aparente escassez, daquilo que parecia tão pouco, a gente acaba dando fruto. Então, ele vai nos fortalecendo para quê? Para que a gente possa enfrentar os tempos difíceis. Às vezes, o outro não compreende o tempo difícil que você está passando, o dia mal que você está passando, mas você sabe, o seu coração sabe e Deus sabe de todas as coisas, né? Então, ela acredita, e eu também, que a gente está vivendo o outono da nossa vida espiritual, né? A gente passa por dores, perdas e lutos, como está lá em Isaías 47. Deixa
Deixa eu pegar aqui. Isaías 47. Oi, irmãos. 47. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é uma erva. Então a terra geme e o inverno está chegando, como está lá em João 9:4. Diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então isso é Jesus nos alertando, né? Que os dias maus vão chegar. Então a gente tem que se adaptar para enfrentar os dias maus, né? Como está escrito lá em Provérbios 6:6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os caminhos dela, né? E ser sábio. Então a gente tem que se adaptar, temos que crescer, temos que melhorar. Então é o momento da gente ficar preparado para o fim dos tempos, como está lá em João 4:35, que diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses antes que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então Jesus diz assim, a gente acha que é cedo demais, né? Mas não é cedo não. Os dias estão correndo rapidamente. Vocês já perceberam, irmãos, como está indo rápido o tempo? Então, a colheita está próxima. Então temos que ficar atentos. E como está lá em Mateus 24:6, que diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós temos que preparar a humanidade, falar de Jesus, mostrarmos com a nossa vida que somos verdadeiramente cristãos, que seguimos a Jesus. Por quê? Porque os fins dos tempos estão chegando. Então nós temos que levar ao mundo o quê? A esperança. Qual esperança? Qualquer esperança? Tipo, não, irmão, vai dar tudo certo, não fica chateado não. Não, nós temos que dar a esperança que vem do céu. Para quê? Para que a gente possa viver uma eterna primavera, como está em Apocalipse 22:2. E que passa no meio da rua principal da cidade. Está falando do rio, do anjo. O versículo 1 diz assim: o anjo também me mostrou a João, né? O rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutos por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. Então nós temos que desfrutar dessa eterna primavera, mas não podemos desfrutar sozinhos, né, irmãos? Nós temos que levar a palavra de Deus a outras pessoas, para que elas também tenham o privilégio de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Se você está passando por momentos de dores, perdas e lutos, e esse momento de Covid, pandemia, gripe, desemprego, falta de dinheiro, são momentos difíceis, lembre-se que no céu a gente vai viver uma eterna primavera. Então não faz mal, irmão, que você esteja passando agora pelo inverno. Não tem problema nenhum. A primavera há de chegar. Você tem que confiar nisso. Amém? A nossa esperança está em Jesus. Bom, irmãos, então eu me despeço aqui, novamente pedindo desculpas pela gravação anterior, mas quero dizer para os irmãos que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Então, por isso eu vou deixar meu abraço de ursa, lembrando que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Eu termino aqui com a palavra de ordem, que é gratidão.